E o Ricardo Matias, que fez em um jogo só 4 gols pela seleção brasileira sub-20. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes disso, mas ainda assim quero te falar um pouco mais sobre o Interconecta de ontem, que foi basicamente um programa que o Inter fez para ter uma melhor conexão com o torcedor colorado, e lá eles falaram sobre diversas situações do 2024 e 2025. E nesse vídeo eu quero pincelar aqui uma situação sobre Jorge Andrade, que é o gerente de transição do Internacional, que falou sobre a categoria de base e trouxe também um bastidor sobre Roger Machado. Mas também quero te falar sobre a parte do marketing do Inter, que contratou uma empresa de consultoria para aumentar ainda mais a capacidade de novas receitas para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações do Internacional, eu quero falar primeiro sobre a Seleção Brasileira Sub-20, porque ontem a Seleção Brasileira Sub-20 jogou contra o Fluminense Sub-20, lá na Granja Comari. E a gente teve 3 jogadores do Internacional dentro dessa seleção. E fazia muito tempo que o Inter não tinha 3 jogadores, tá? Que foi o Ricardo Matias, o Gustavo Prado e também o volante Luiz Otávio. O Ricardo Matias e o Gustavo Prado começaram como titulares, o Luiz Otávio entrou durante a partida. Só que eu quero trazer um detalhe para ti sobre o Ricardo Matias, que não é que ele fez um gol, 2 gols, um hat-trick. Ele fez 4 gols nesse amistoso contra o Fluminense Sub-20 com a seleção brasileira. O jogo terminou 6-0 e foram 4 gols do Ricardo Matias, tá? A gente não sabe se teve assistência em algum desses gols do Gustavo Prado, porque esse jogo não foi transmitido, mas a gente soube o resultado final, que foi 6-0, e os gols, como eu falei anteriormente, 4 gols do Ricardo Matias. Também teve a atuação do Gustavo Prado, possivelmente ele deve ter dado uma assistência, o Luiz Otávio entrou no decorrer da segunda etapa, mas enfim, é o Internacional colocando cada vez mais esse espaço dentro da base, que era algo que o Inter tinha perdido. Nos últimos anos do Internacional, o Inter não conseguia colocar jogadores de seleção de base. E agora o Inter voltou a fazer esse tipo de situação. O Inter voltou a colocar jogadores dentro da base e mais, jogadores agora sendo protagonistas, que é o caso do Ricardo Matias, que conseguiu fazer esses 4 gols, na verdade, esses 4 belíssimos gols. E inclusive falando ainda sobre base, ainda ontem a gente teve, né, o Interconecta, que foi um movimento que a direção do Inter fez para falar sobre 2024, projetar o 2025 e ter uma melhor conexão com o torcedor colorado. E em cima disso a gente teve, né, o gerente de transição do Internacional, o Jorge Andrade, falando sobre o projeto das categorias de base e abrindo para trazer algumas informações de bastidores. Primeiramente, ele trouxe um dado, e eu vou colocar alguns slides na tela sobre o que foi mostrado, que o Internacional tem 135 mil atletas sendo observados em todo o território brasileiro. Além disso, o Inter já teve só nessa temporada 2024 700 atletas que fizeram uma avaliação dentro do CT Parque Gigante. Além disso, o Inter tem 11 observadores no país, ou seja, 11 olheiros. E aí, destacando um pouco mais, o Inter tem 6 na região sul, 2 em Santa Catarina, 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília, 1 em Fortaleza e 1 no Paraná. Obviamente, isso deu mais que 11, mas esses 11 ficam alternando entre esses estados, tá bom? E aí, pegando um caso específico sobre a região sul, o Internacional nesse momento faz um projeto muito grande dentro de Porto Alegre, dentro da região metropolitana. O Inter vai muito em vários projetos sociais que existem para olhar jogadores, olhar possibilidades que o Inter não perca, que realmente o Inter tenha a possibilidade de não perder um atleta, como aconteceu com o Rafinha, que hoje é um dos protagonistas da seleção brasileira, que era uma pessoa que era da Restinga, um colorado, um cara que chegou a fazer teste no Internacional e também no rival no Grêmio, acabou não passando, foi pro Avaí, no que ele vai pro Avaí, vai para Portugal, acaba dando certo e hoje é um dos principais jogadores do Barcelona, possibilidade inclusive de ganhar, né, a bola de ouro, o melhor jogador do mundo. O Inter não quer repetir essa situação, o Inter não quer perder um novo Rafinha, o Inter não quer perder uma promessa, por isso que o Inter faz hoje um projeto muito grande dentro da região metropolitana, dentro de projetos, né, e situações para novos atletas, para o Inter não perder, né, realmente este DNA gaúcho, mas também esse DNA colorado e de potencial de revenda. E aí, obviamente, o foco é hoje a região sul do Brasil, né, e não perder um talento, e a palavra que ele usa é não perder um talento que está aqui no nosso quintal.
Outros jogadores também, aí ele fez um slide falando só sobre atletas que estão num processo de transição com o profissional, né? De jogadores que já treinam no profissional. E ele citou alguns atletas que a gente nem sabia, como o Denis, que é um volante que pertence à Portuguesa, então é emprestado ao Internacional, sobre o Gustavo, que também é um volante, sobre o Marlon, que é um atacante que pertence à equipe do Ituano, sobre o Vitor Gabriel, o zagueiro, né, que é um jogador que pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional, sobre o Diego Esser, que é um goleiro, sobre o Henrique Menck, que foi convocado, sobre o Iago Noal, esse que a gente já sabia, e sobre todos os outros atletas que todo mundo sabe, Gustavo Prado, Luiz Otávio, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Luca Drummond, né, o próprio Luca, jogadores que fazem a parte deste processo de transição do Internacional. E além disso, ele contou também um bastidor com o Roger Machado. E ele disse que, olha, eu nem sei se eu podia falar isso, mas ele disse que nos dias de folga, o Roger Machado visita sempre o CT de Alvorada, o CT Parque Gigante, para conversar com os profissionais que lá estão, mas também para observar jogadores. Ou seja, né, enquanto o Roger está de folga, em vez de descansar, ficar com a família, ele vai para o CT Parque Gigante, ele vai para Alvorada, para olhar as possíveis promessas do Internacional. E até por isso ele vem dando oportunidade para jogadores nesse ano. Desde que ele chegou, oportunidade para o Gabriel Carvalho, para o Luiz Otávio, para o Ricardo Matias, né, para o próprio Vitor Gabriel, que chegou a ser relacionado, para o próprio Iago Noal, que também chegou já a ser relacionado, né, dando espaço a mais para jogadores da base. Isso é muito interessante, porque ele consegue ter esse tato, não só com os profissionais, mas também observar o que vem sendo feito dentro do Sub-20 e dentro do Sub-17. E isso é algo muito legal. O Inter, na próxima temporada, pretende ampliar isso. Pretende fazer que o Sub-20 também treine junto com o profissional, que também treine junto do CT Parque Gigante, para ter esse laço maior e para o Roger também olhar de perto, né, os jogadores que estão ali na equipe Sub-20, para ser daqui a pouco uma própria opção para o Inter profissional, porque o Inter cada vez mais vai utilizar jogadores, né, e vai tentar trazer esses atletas mais jovens com este potencial de revenda, tá bom? E uma última situação que eu quero falar para vocês também é sobre o marketing do Inter, né? Sobre o Inter ter contratado uma empresa de consultoria, e essa empresa, ela fez um estudo sobre a torcida do Internacional. O Inter disse que olhou todos os seus produtos licenciados que tem, são mais de 8 mil produtos, e o Inter está fazendo muitos estudos para conseguir aumentar a possibilidade de ter novas receitas. Daí foi falar também sobre o Banrisul, sobre o patrocinador Master, que é uma possibilidade de continuar novamente para a próxima temporada, pelo menos com o Grêmio. A tendência é que eles renovem o patrocínio Master. O Inter ainda está em negociações com essa possibilidade, mas o Inter vem trabalhando de maneira muito forte, até por isso o Inter contratou novos executivos, né? Porque agora o Inter não tem mais um profissional, né? Um vice-presidente, um cargo político cuidando disso. O Inter agora tem um executivo, um profissional voltado a esse tipo de situação. O Inter tem o Marcos Silveira, que é quem é o diretor executivo dentro do escopo de marketing do Internacional. O Inter contratou um executivo dentro da área de finanças também, e o Inter quer cada vez mais profissionalizar, porque como foi bem dito, até 8 anos atrás, 8 anos, a gente tá falando de 8 anos atrás, o Inter não tinha executivos, eram todos os profissionais que eram feitos do cargo político. Ou seja, tu ali quando ganhava uma eleição, tu colocava pessoas, né, dentro da sua chapa política e a partir disso tu montava. Agora não, o Internacional está mais profissional. Pelo menos é isso que eles vêm falando, né? Que vem trazendo cada vez mais profissionais e profissionalizando ainda mais. Porque querendo ou não, o futebol está cada vez mais difícil, né? O amadorismo. Cada vez precisa se profissionalizar mais. É isso que pelo menos o Inter vem tentando fazer, e contratando inclusive essa empresa de consultoria para trazer e aumentar essas novas receitas para o Internacional, e até redução de corte de gasto, né? Porque em operações de jogos o Inter tinha várias vezes, né, uma operação de jogo prevista que tinha, sei lá, 30 e 35 mil de expectativa. O Inter comprava uma série de insumos necessários, uma série de profissionais necessários, né, aqueles famosos stewards, e às vezes não dava essa expectativa de público e acabava sobrando. O Inter teve uma redução de custo de 20% para o jogo, graças ao Inter ter agora um software que mede exatamente, simula quanto que o Inter deve ter de projeção, e a partir disso o Inter compra produtos em cima disso. Então o Inter conseguiu também ter um corte de gasto de 20% dentro de operação de jogos, graças a esse tipo de medida também, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com essas informações, grande abraço, valeu, falou e fui!